Então a gente decidiu fazer esse trabalho cultural porque a gente acredita, eu enquanto mãe acredito que assim, de alguma coisa eu tenho que mostrar, de alguma maneira eu tenho que mostrar. E falar, as pessoas não ouvem, porque é um assunto que não interessa para ninguém. Então eu entendo que vê, não ouve, mas vê. E essa é a nossa intenção. O evento cultural, essa intervenção cultural, ela nasceu assim no sentido de que assim, a minha filha, ela era estudante de artes plásticas. Quando ela desapareceu, ela era estudante de artes plásticas. E aí, chegou um dia que eu decidi, entrei assim no ateliê dela e no meio de tantas tintas, de tantos riscos, de tantos rabiscos, e eu lembrei de uma frase dela que ela escreveu assim, uns rabiscos assim, né? Não era uma frase, uns rabiscos no quadro, na parede, uma parede de branco assim. E eu falei assim pra ela, o que você tentou escrever aí? Ela falou assim, eu tô tentando escrever aquilo que as pessoas não ouvem eu dizer. Então eu vou escrever para as pessoas ler. Mas eu falei, o que é? E aí, só que naquele momento era uma brincadeira. É que ela sujou a parede, na verdade, bagunçou tudo. E aí ela saiu por esse lado. E eu vendo aquela bagunça que ela fez e ficou ali, eu falei assim, será que ela queria realmente escrever alguma coisa que ela quisesse que lesse? Ela queria realmente dizer alguma coisa? Ou ela fez só por fazer e ficou assim, aquilo em mim? Aí eu pensei assim, falei assim, peraí, isso pra mim deve servir pra alguma coisa. Por quê? Se eu venho falando da causa e as pessoas não me ouvem, então se eu transformar isso, tirar o projeto pedagógico do papel e transformar num projeto cultural, eu penso que as pessoas não vão ouvir, mas vão ver pelo menos, né? E aí foi aí que nasceu a ideia. Só que aí eu tinha uma dificuldade assim de por onde começar. E aí eu tive uma sorte muito grande que assim, eu encontrei a Gabriela Ribeiro. Então assim, eu sou amiga da Sandra há muitos anos, né? Então quando a Paulinha desapareceu, eu não sabia como ajudar, né? E aí depois de um curso de arte terapia que eu fiz, eu resolvi entrar na causa através de um trabalho com a Sandra de terapia, né? E numa conversa dentro dessas sessões, a gente resolveu fazer um projeto cultural. Então eu venho para auxiliar nessa parte do contato com os artistas, na elaboração das estéticas visuais, até porque a Paulinha era muito ligada às artes visuais, né? Ela foi minha aluna, então eu acho que tem um elo aí entre a Paulinha, as artes e eu. E aí foi dessa forma, a gente conversou e resolvemos transformar a causa não só na coisa da vítima, da tristeza, mas trazendo um projeto cultural que tem mais visibilidade, né? E a caminhada faz parte desses braços culturais que a gente faz. Então, assim, todo ano a gente faz uma intervenção no calçadão, essa caminhada, é um por ano. Mais de 2 em 2 meses ou de 3 em 3 meses, depende da agenda dos artistas, a gente grafita os muros, tudo em prol da causa. Como artista e como cidadã, porque antes de artista eu sou cidadã, então a arte veio depois. E a arte ela foi criada para isso, eu já falei, como um veículo de transformação social. Não só também como transformação, como um elemento de protesto, né? A arte era usada para isso, né? Para informar, para transformar, para protestar, né? Eu como artista me vejo na obrigação de somar, né? Com poesia, com uma performance de circo, para tentar tocar no coração das pessoas de uma forma diferente, que é o que a arte faz. O teatro nos permite isso, a poesia nos permite isso, entendeu? Quando a gente está se manifestando artisticamente,
a gente acaba chegando no coração, na cabeça, na alma das pessoas de uma maneira diferente. O Instituto Ímpar nasceu em 3/10/2010, exatamente um ano depois do desaparecimento da minha filha, por conta de que, assim, quando ela desapareceu em outubro, em novembro do mesmo ano, eu já sabia que eu não ia encontrar. Eu tinha isso comigo que eu não ia encontrar. Por um outro lado, eu senti necessidade de que as portas que eu bati tivessem fechadas, fossem abertas. E a gente decidiu que, assim, ou a gente é instituição ou é pessoa jurídica para a gente brigar, ou então a gente é viver no anonimato. Isso não quer dizer que o fato de a gente ser instituição, saímos do anonimato. E se saíssemos, não estaríamos aqui fazendo esse evento. Mas a gente precisou instituir um instituto para que a gente tivesse um pouquinho mais de força na luta. Gente mergulhada numa dor sem sentido, sem explicação, a cada lágrima uma espera, a cada lamento uma ausência, a esperança que vem acompanhada de um luto sem fim, casas com cheiros de vazio, vejo salas e quartos, ainda com o cheiro daquele que perdido no tempo não voltou mais, uma presença ausente, um amor ao vento. Aonde está nosso pequeno, nossa princesa? Aonde está você? Vidas que se perdem no tempo, perdidos na agonia, onde os olhos já não veem mais você. Procuro e espero para sempre, coração dilacerado, olhos perdidos, cansados da procura vazia. Mulheres e homens choram a esperança que se perde aos dias, estacionado no passado, no presente e no futuro. Futuro? Choro na espera, lágrimas no branco dos dias, na escuridão da noite, na falta de você. Várias instituições ligadas à causa, né? Nós temos as Mães em Luta, que é a presidente a Vera Ranu, que inclusive está aqui no evento. E eu milito aí há 24 anos já, você entendeu? Eu sou uma das fundadoras das Mães da Sé. Depois eu me afastei e fundei o movimento Mães em Luta para trabalhar mais com a prevenção. E não há muita diferença. O desaparecimento ele continua igual há 1 década, 2 décadas, 3 décadas atrás. E investigação nenhuma. Por quê? Porque não é desaparecimento, não é crime. A não ser que há um indício de crime para haver uma investigação. Um procedimento de uma lei federal sancionada pelo ex-presidente Lula, da busca imediata, também não é respeitada. Então, tudo isso, além da família estar muito fragilizada, desesperada, ela fica totalmente desorientada e sem motivação, porque ninguém estende a mão para ajudá-las. Polícia que não correu atrás, não quis saber da minha causa, tudo. Os órgãos públicos, nada, né? A gente é que tem que buscar por si só. E eu comecei a minha batalha na delegacia, né? Fiz o BO, que é o primeiro intuito que a gente tem, que a gente sabe. E depois fui buscar a internet, o que eu podia fazer, onde eu podia buscar ajuda, onde eu podia buscar apoio. Tentei jogar a foto dele na mídia, consegui colocar na época. Não fazem nada para ajudar a gente. Polícia? Nada. Só boletim de ocorrência? Só boletim de ocorrência e dizem que o que eles tinham que fazer já foi feito, né? Certo. E no caso do meu filho, do Leonardo, o inquérito dele está lá em São Paulo, então é diretamente com o DHPP. Certo. Então, às vezes eles chamam a gente, falam que fez, a gente assina um papel lá que está ciente, que eles fizeram alguma investigação, mas até agora nada. Então, quando eu ouço essa pergunta, qual é o tipo de ajuda que eu tive, da polícia, eu tive a realização do boletim de ocorrência. Ajuda de órgãos públicos, mesmo naquela época que tinha muito pouco conhecimento do que era desaparecimento
e eu acho que também não estão preparados até hoje para uma investigação, uma ajuda, um atendimento à família, foi nenhuma. Nenhuma? Só o boletim de ocorrência? Nem o boletim de ocorrência, porque eu consegui fazer o boletim de ocorrência mais de 4 dias depois, devido a uma norma que eles dizem que tem, que é de 12, 24, 48 horas. Agora você imagina, são 48 horas para denunciar um desaparecimento naquela época. E 72 horas para enterrar o indigente. Você concorda que todos os limites de tempo eu estourei e nisso daí eu perdi completamente a oportunidade de encontrar minha filha. Resumindo, a gente é que busca, né? Certo. O governo não dá respaldo nenhum pra gente. Não, nós não temos advogado, nós não temos nada, porque no caso do desaparecimento, o Estado não dá direito a gente a ter um advogado. Então, se você quiser ter um advogado, tem que pagar. Desaparecimento não é crime. Eles falam que as pessoas podem sair, porque, né, de livre e espontânea vontade, então isso para eles não é crime. E estamos de mãos atadas até hoje, eu, Sandra, Ivanise e tantas outras mães que passam pelo sofrimento. Nós hoje somos líderes de movimento, mas tem um pouco mais de conhecimento. E essas famílias carentes, não só carentes financeiramente, mas carentes de informação, carentes de atendimento, você entendeu? Elas ficam o quê? Sozinhas, perdidas, como nós naquela época. Os IMLs, eles não têm ligação entre eles. E para a família que tem que buscar em todos os IMLs de São Paulo. Se meu filho for para outro estado, lá ele não é desaparecido, é só aqui em São Paulo, o RG dele é bloqueado aqui em São Paulo. E então, assim, eles falaram que tem, né, um sistema agora do SBO que identifica todas as pessoas que foram enterradas, né, como indigente, mas não tem nada. A própria família que tem que buscar em todos os IMLs, e a gente tem que ter tempo, tem que ter dinheiro para isso, e sobre isso a gente não tem apoio de nada. Além de tudo, é humilhação, né? Então, eu fui no DHPP, falaram para mim que eu tinha que ir na delegacia do bairro onde foi aberta essa firma. Aí eu fui lá na Vila Miriam. Pelo DHPP, essa delegacia da Vila Miriam tinha feito uma investigação. Aí eu fui lá, fui super mal atendida. Eles falaram para mim que eu não precisava ter ido até lá, que eu podia ter feito esse BO pela internet ou em qualquer delegacia próximo da minha casa. E aí eu falei perguntei para eles: vocês não estão fazendo investigação? Ele falou para mim assim: não, quem tem que fazer essa investigação é o DHPP, não somos nós. Só que o DHPP fez eu assinar um papel dizendo que eu estava ciente que essa delegacia da Vila Mídia tinha feito a investigação. E eles lá falaram para mim que não fez, que quem tem que fazer é o DHPP. Então fica um empurrando pro outro, entendeu? Então, assim, é muita burocracia, muita coisa que só quando você está na situação é que você vai saber como é difícil, que você tem que lutar sozinho. As iniciativas são muito poucas. Nós precisamos de campanhas efetivas, conclusivas, entendeu? De levar o conhecimento do público, da sociedade, o que é desaparecimento de verdade. Você vê, a gente está com um evento maravilhoso e as pessoas não param nem para te dar atenção de 1 minuto da sua fala, assinar um projeto de lei, você entendeu? Então é muito difícil, é muito difícil. Não é só o governo que é culpado, a sociedade também, porque quando ela se isenta da responsabilidade, ela contribui com a ilegalidade, você entendeu? Ela contribui muito para que não haja leis, para que ninguém faça nada, porque a sociedade não cobra, por que o governo vai fazer? Mas eu acho que o problema é social, está dentro da sociedade, as pessoas ainda não conseguem pensar sobre isso, tanto que a gente tem vários cartazes de pessoas desaparecidas que estão na invisibilidade. Né? As pessoas não enxergam, desapareceu mesmo, o desaparecido ele vira um número, né? E aí que está a nossa grande dificuldade, de chegar nas pessoas e falar: olha, isso é importante, pode acontecer com você, então para que não aconteça, ou que se acontecer a gente tenha uma estrutura para a procura, aí que está o grande problema, entendeu? Elas ainda não enxergaram isso. O que a gente tenta trazer à tona, a causa é uma só, é pessoas desaparecidas e é as mesmas necessidades.
a mesma dor, o mesmo sofrimento, a mesma angústia, a mesma indignação, a mesma revolta, é a mesma coisa. A única coisa que a gente tem de diferente são as filhas. Então a minha filha chama Ana Paula e o dela chama Fabiana. De resto, tudo é igual. Armas que a gente tem para poder gritar e tentar fazer alguma coisa. Você vê, são 24 anos de luta, a Sandra é quase 6 anos e muito pouco a gente começa. É um trabalho de formiguinha, entendeu? Porque são famílias carentes, são famílias só solitárias, sem poder aquisitivo nenhum, você entendeu? Então, para que dar ouvido a essas pessoas? Para você ter uma ideia, o desaparecimento de crianças e adolescentes hoje fatura em torno de 32 bilhões por ano. Ele só perde para drogas. É muito dinheiro. Por quê? Porque tem muita gente envolvida. O desaparecimento não é só o filho que saiu de casa. Ele é uma ação conjunta de várias ações. É a violência doméstica, é a prostituição, é a drogação, você entendeu? É um conjunto de ações. É o tráfico humano. É um conjunto de ações que levam ao desaparecimento que a sociedade não tem conhecimento. Então, para um pai, para uma mãe, a única arma que ele tem é chegar numa delegacia e falar: olha, meu filho desapareceu. Dão lá faz lá um boletim de ocorrência, engaveta e acabou. Vai a família militar, vai a família buscar, até que milita tanto que ela mesma acaba abandonando a causa, você entendeu? Abandonando assim, não porque ela esquece o ente querido dela, abandonando porque se sente solitária e vê que nada se faz nesse país. É bom a divulgação, né? Porque só assim as pessoas percebem que a gente está passando por alguma coisa que é muito séria. E desaparecimento em si não é crime, né? Então as pessoas se colocam um pouco no lugar da gente, pelo que a gente passa. É muito bacana, porque a única forma que a gente tem de poder tentar achar nossos filhos é a divulgação. Meu nome é Sandra Moreno. Eu sou Sandra Feliciano de Lima. José Dalvo. Meu nome é Débora Alves Matos. Meu nome é Vera Lúcia Ranu. Sou fundadora e presidente da ONG Mães em Luta, Associação Nacional de Prevenção e Busca à Pessoa Desaparecida. O nome da minha filha é Ana Paula Moreno Germano. Quando ela desapareceu, dia 3/10/2009, aqui no município de Carapicuíba. Eu busco pelo moleque chamado Rui Reinaldo de Lima. Ele desapareceu numa favela chamada Cavalinho, né? Aí eles falam que foi polícia que pegou. Daí em diante, mais nada. Leonardo de Souza Campioto, 2 de outubro de 2007. Ele saiu de casa para ir em direção Pirituba, Jaraguá. O nome do meu filho é Caio Alves Inácio, pessoal. Meu filho desapareceu em 11 de julho de 2013. Eu morava no litoral na época, em Itaiaí. Minha filha, ela chama Fabiana Renata Gonçalves. Ela desapareceu no dia 12/11/1992, com 13 anos na época, no bairro do Jaraguá, em São Paulo. A minha filha saiu para ir à escola nesse dia por volta das 14h30 e nunca mais voltou. Bom, desde que ela desapareceu, eu costumo dizer que assim, que o tempo passou e a minha vida parou, porque eu não faço outra coisa a não ser procurar pela minha filha.